Olá, eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovana Calenzani. E esse é o nosso Papo de Cultura para falar sobre jornada do RH. Então, se você já viu outros episódios nossos, seja no Spotify, seja no YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio sobre um tema que é um golaço, assim, né? Então, a gente gosta muito de falar de jornada do RH, porque, dando um preâmbulo aqui rapidinho, a gente fala de cultura organizacional, né, como pano de fundo, entendendo que, por isso que a gente gosta do papo de cultura isso aqui, entendendo que é a cultura que vai direcionar o negócio, né, que vai fazer o negócio acontecer melhor, mas que existe a partir dessa cultura, seja ela de relacionamento, de experiência, de inovação, de aprendizagem, a gente tem uma caixinha lá de experiência, de estratégia do RH, perdão. E aí, quando essa estratégia ela é bem definida, bem desenhada, a gente começa a desdobrar essa jornada toda. Então, desde o comecinho da concepção, do entendimento da cultura e do planejamento estratégico, é onde a gente pega essa estratégia de RH e começa a distribuir tudo que existe de entregável da área de recursos humanos dentro de uma empresa, né? Fala um pouquinho mais de jornada de RH, Gi. Você que é fera nesse assunto, inclusive. A gente, né? A gente arrasa nisso aí, mas vai lá. Eu não sei dizer quem nasceu primeiro, se foi a galinha, se foi o ovo. Eu acho que foi o ovo. Você sempre Eu fala que é sempre o falo que é ovo, o né? ovo, porque o dinossauro Mas no já tinha ovo. sentido de... eu e o Lucas, a gente se conhece há muito tempo, né? E há muito tempo a gente fala sobre o que a gente precisa fazer enquanto RH, né? Se eu sou um RH, o que eu deveria estar fazendo para fazer as minhas entregas, né? Os meus entregáveis e tal. E a gente começou a conversar mais profundamente sobre isso e a gente entendeu o seguinte: quando a gente fala desses X da vida, né? UX, CX, a gente imagina que tem uma experiência que alguém vai passar por ela. E quando a gente fala da experiência que alguém vai passar por ela, a gente fala o seguinte: alguém precisa pensar sobre essa experiência, né? Então, se eu sou um RH, eu preciso pensar sobre a experiência que eu vou proporcionar ao colaborador. E aí também tem esse movimento de marca empregadora, Sim. de RH ágil, no sentido de como é que eu, RH, penso sobre o que eu preciso fazer de forma muito cadenciada que vá ao encontro do negócio, do que o negócio precisa. Então, quando a gente fala de jornada de RH ou de recursos humanos, para quem começou agora, é no sentido de, vamos imaginar que eu tenho um negócio e esse negócio ele tem uma meta, ele existe por um propósito, né? Então, de que forma eu, RH, consigo suportar esse negócio? Se eu faço essa pergunta ela é muito aberta, sim, né? Daria em qual frente, né? Tipo, para onde eu vou? Sim. Então, eu e o Lucas começamos a conversar muito sobre isso. A gente imaginou que, cara, a gente pode fazer uma coisa que a gente vai chamar de jornada de RH, que nada mais é do que a gente pensar o que um RH precisa fazer ao longo dessa jornada, pensando no negócio e ao mesmo tempo pensando no colaborador. Então imagina que qualquer empresa já tem uma cultura. Opa, então se toda empresa tem uma cultura, nessa jornada iremos considerar, em primeiro lugar, a cultura organizacional, seja ela qual for, como o Lucas já falou. Então a gente começa a pensar nessa jornada como pensamos na cultura. Então tudo que eu vou fazer enquanto negócio, planejamento estratégico, visão de futuro e ao mesmo tempo eu, RH, como suportando tudo isso, eu vou pensar na cultura. Num segundo momento preciso desenhar a minha estratégia de RH. Então, o que eu quero? A estratégia do RH, ela é um filhotinho da estratégia da organização. Total. Que, como o Lucas sempre diz, só existe uma estratégia, não existem estratégias no plural. Então, a ideia, pensei na estratégia do negócio, agora penso na estratégia do RH. E a partir disso, o que a gente aqui na nossa interpretação Arax entende é que pensei em estratégia, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso minimamente começar a pensar quais são as funções que existem dentro desse RH de uma forma mais estratégica. Então, assim, eu tenho um business partner, um BP? Se eu não tenho,
parte dessa jornada é fazer uma formação ou criar essa função. Ah, não, Arax, está muito cedo ainda, acho que BP está muito avançado, não cabe para mim ainda, ok. Mas vamos pensar então no seu RH como um RH que tudo que ele vai construir a partir de agora, é um RH que pensa sobre isso está fazendo sentido para o colaborador e para o negócio? Então, essa mentalidade consultiva, se você ainda não quer um BP, por exemplo, a gente indica, né, que você já faça essa formação do que é ser consultivo para qualquer função do RH. Então, assim, se eu sou um assistente de admissão, como é que eu posso, no dia a dia, ser consultivo? Uma pergunta para o profissional que acabou de entrar na sua empresa, que é quase ainda um ex-candidato novo colaborador, e pergunta, olha, esse processo que você acabou de passar de recrutamento e seleção, dessa parte admissional, como é que ela é? Como é que foi essa experiência para você? Pronto. Então, isso já é ser consultivo. E só para ilustrar, a gente teve recentemente, é óbvio que as pessoas vão assistir em momentos diferentes, mas a gente esteve num cliente que eu fui tratar de people planning, ali, de trocar a visão, essa visão de business partner, né, mais a postura de BP em todo o time do RH, né, em todo o time de people ali, que basicamente assim, mas o cara é de recrutamento, tá bom, vem cá. Por que você está recrutando? Para que você está recrutando? Qual é a finalidade? Ocupar qual cadeira? Para que essa cadeira? Qual é o resultado dessa cadeira? Esse tipo de pergunta, não é só dando check de fiz mais uma vaga, né? Então, se eu tenho uma estratégia de RH, eu tenho profissionais de RH que conseguem ser consultivos a partir do momento que eles perguntam sobre está fazendo sentido para vocês ou não está fazendo sentido. Ao mesmo tempo, né, nesse mesmo movimento, eu preciso mapear quais são as minhas competências. Então, de novo, o RH existe para atender ao negócio. Se o negócio está caminhando para cá, eu preciso pensar sobre quais são as competências que esse negócio precisa para caminhar para cá. Ah, não, então agora eu vou começar a caminhar para a minha direita, ok? Então, preciso revisar, as competências permanecem, elas modificaram? Então, esse é o mapeamento. No momento seguinte, a gente pode criar o que a gente chama de trilha de carreira. Sim. Então, mapeei as competências, construo lá a minha trilha. Hoje em dia, a gente tem uma discussão aí, uma discussão para um outro momento. Pode ser um outro papo. Mas assim, faço trilha ou não faço trilha? Essa galera mais jovem quer ficar muito tempo dentro das empresas ou não quer? Se eles não querem, preciso fazer a trilha? Não preciso fazer a trilha. Mas, enfim, uma boa discussão. Do mapeamento de competências, vamos para a trilha de carreira. Depois da trilha de carreira, e aí que a gente começa a pensar na avaliação de desempenho. Então, qual que é esse modelo de avaliação que funciona para essa empresa? Sim. E aí, gente, eu sei que, de novo, já falei sobre isso, mas é sempre algo pensando no qual é o resultado do negócio. Nada que o RH entrega, nada do que o RH faz é porque sim, como diz o Lucas. Então, não é porque sim, eu acordei e tô com vontade de fazer esse modelo de avaliação de desempenho. Deixa eu mudar, que ele está assim há muito tempo. Mas se ele está assim há muito tempo funcionando... Está se sustentando, está aproximando as pessoas do desempenho, da performance que a empresa precisa, a gente precisa, de fato, mudar, mexer nesse processo? Enfim. Então, a jornada é nesse sentido que a cada momento você vai evoluindo um pouco mais para que em algum momento você fale assim, bom, agora o meu colaborador tem uma super entrega. Então, depois da avaliação de desempenho, por exemplo, podemos pensar no onboarding. Então, como é que as pessoas chegam até mim? Vamos estruturar? E aí o onboarding não é aquela primeira semana que o colaborador entra, né? O onboarding é tipo, como é que é toda essa experiência, né? Desde lá da aplicação que ele faz numa vaga, depois quando ele conversa lá com os recrutadores, depois quando ele chega no primeiro dia, quem vai recebê-lo, quem não vai recebê-lo. E aí a gente pode falar também que para isso existe uma jornada desse novo colaborador que entra nessas empresas. Bom, fizemos onboarding. Minimamente o colaborador já sabe qual é a missão, visão, valores, o que aquela empresa faz, né? O que cada diretoria faz. A gente chama isso aqui dentro na Arax de onboarding 360. Então, é uma visão, primeiro uma visão institucional e depois uma visão específica. Então, assim, se eu sou um colaborador do RH, eu preciso ter
profundo conhecimento sobre compliance? Não, eu preciso ter um conhecimento apropriado, dimensionado para a minha função. Então, eu não vou mergulhar, por exemplo, numa gerência de compliance. Num segundo momento, a gente está falando de, tem onboard, eu posso fazer uma trilha de desenvolvimento, começar uma universidade corporativa, que já é algo muito mais robusto, e essa trilha de desenvolvimento e essa universidade corporativa, elas estarão baseadas nas competências que a gente já mapeou, correlacionadas com a avaliação de desempenho, fazendo gancho lá para o negócio. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que quer ser mais inovadora, nessa trilha de desenvolvimento, vou precisar pensar sobre cursos ou mentorias ou fóruns ou rituais que cabem nessa trilha para que os colaboradores no dia a dia se tornem mais inovadoras. E assim vai servir para qualquer outra competência. Então, assim, eu estou construindo algo que está amarrado. Então, acho que esse é um grande pulo do gato também para o RH, que é, eu consigo, assim, amarrar as minhas entregas de tal forma que os colaboradores percebam esse valor, veem o valor que está tudo amarrado. Ah, então tem essa competência aqui que numa avaliação de desempenho eu sou avaliado por ela, e aí se eu precisar, se eu não tiver muito bem nela, eu tenho um curso aqui dentro de uma plataforma, ou eu tenho uma mentoria com meu líder, ou não, eu quero algo muito mais robusto, a gente parte para uma universidade corporativa, que, fazendo a propaganda, temos um doutor aqui nesse tema, e aí se ele quiser contribuir um pouco mais... Mas eu vou contribuir com esse finalzinho da jornada que vai chegar, eu vou dar o spoiler do que você já ia falar, de People Analytics lá na ponta, né? Olhar essa jornada é muito a visão desse RH consultivo, né? Da gente abrir mão daquele papel, e precisa, e cada vez mais vocês estão fazendo isso, que ótimo, abrir mão daquele DPzão, né, para ser um RH estratégico de fato. Isso é fundamental se a gente for pensar, de novo, nas entregáveis do que o RH precisa contribuir para o negócio. Né? Lá no planejamento estratégico, a gente já fez um papo sobre isso aqui. Lá no planejamento estratégico tem lá minhas metas e objetivos, o que eu vou buscar para contribuir para a meta global do negócio. Mas como é que eu, RH, construo uma jornada para esse colaborador, para os stakeholders que estão engajados ali, a poder entregar uma experiência incrível para esse cara aqui, desde o momento que ele chega até o momento que a gente, inclusive, faz o offboarding também, né? Passa por um mapeamento de sucessão, que cabe dentro de trilha de carreira ou não, que é aquela discussão infinita, né? E tem sido uma discussão infinita, e eu acho que vai demorar ainda para se chegar num consenso, porque, de novo, cada empresa tem um jeito diferente. Né? Tem uma maturidade diferente. Está num momento diferente, maturidade diferente, adoro, é muito, muito por aí. Então, acho que a grande sacada da jornada de RH, que a gente gosta muito de falar disso, e você tocou nesse ponto, é construir uma experiência que vá de ponta a ponta, desde quando esse cara se aplicou à vaga, até um momento que ele pode sair ou não, ele pode suceder, ascender no negócio ou não, para assumir uma cadeira maior, de repente assumir até o negócio. A gente conhece inúmeros casos que o cara chegou como estagiário, virou presidente da companhia. Então, assim, a mulher chegou como vice-treco da Subcoisa e hoje é presidente global. Isso acontece muito e cada vez mais pode acontecer se a gente tiver, de novo, uma jornada de RH muito azeitada, né? Muito, muito, muito declarada. Volta no ponto. A gente declara planejamento estratégico, a gente declara a visão de futuro. Por que a gente não declara a estratégia do RH? Por que a gente não declara a jornada do RH para as pessoas saberem? É gostoso saber onde você está, para onde você vai. Né? Eu tenho um filho de 8 anos no momento que a gente está gravando isso aqui, que entra no carro, começa a viagem, está chegando. Sim. É gostoso saber se está chegando ou não. Uma hora enche o saco. Existe isso em nós, né? Uma hora enche o saco. Mas assim, por que enche o saco de ficar respondendo? Modo de dizer, brincando, mas se o cara perguntar 10 vezes, significa que eu não estou comunicando direito. Significa que eu não expliquei para ele que a jornada é um pouquinho mais longa, que a gente vai parar no meio do caminho, que se eu tivesse combinado com ele, a chance dele ficar me perguntando, tá chegando, é bem menor.
acho que isso cabe muito para fazer um paralelo com o colaborador, né? Então, eu estou chegando, não sei para onde você ia. Eu posso abrir um chocolate agora? É não, tipo não isso. Não sei a regra. Total. Eu posso... O que eu posso, né? Então, acho que o que eu queria falar contribuindo é o que o negócio ganha quando a gente esclarece, né, essa jornada de RH. Acho que um primeiro benefício é a própria clareza em si. Então, Sim. assim, quando você convida alguém para ir à sua casa pela primeira vez, por exemplo, que é o caso de um colaborador quando entra numa empresa, as pessoas hoje em dia têm perguntado, né? Eu posso ficar com meu sapato ou eu tiro? Se eu tiro, onde eu coloco? Eu quero um copo de água. Aí você vai perguntar, você prefere natural, misturada, gelada? Então, a jornada, basicamente, é para contar como é que funciona, Sim. como é que as coisas funcionam aqui dentro, né? Como o primeiro contato de um novo colaborador geralmente é estruturado por esse RH, né? Essa jornada é estruturada por RH, a gente está falando assim, RH, por que não você próprio ter uma clareza muito grande da sua jornada e por que isso não ser divulgado até para que, né, as outras áreas, né, as outras diretorias saibam o seguinte, olha, o meu RH já foi até aqui, mas a gente sabe que falta ainda uma outra parte, a gente sabe que o RH está considerando que em algum momento nós teremos uma universidade corporativa. A gente ainda não consegue fazer isso, então, como alternativa, eu tenho cursos que se formam como se fosse uma trilha de desenvolvimento. Ou não, por enquanto são cursos que ainda estão mais soltos. Mas se eu tenho essa jornada declarada, a empresa também se sente segura para pensar o seguinte: eu tenho as competências que a empresa precisa para chegar onde eu preciso chegar. Sim. Ou o contrário. Eu acho que a gente não está pensando ainda sobre como a gente vai reforçar uma competência XPTO. E ela é importante para o negócio. O RH, a gente está falando disso? Ainda não. Poxa, então é um ponto. Então essa jornada é uma grande bússola. E você acabou de falar uma coisa super legal. O RH, ele tem um papel de ser parceiro das outras diretorias, né? Então, o BP, o HRBP, né, o Business Partner do RH, no final do dia a gente poderia dizer que o RH todo é um Business Partner. Sim. Né? Então, se a gente assume, enquanto RH, que essa jornada ela não é só fechadinha, acho que isso é importante marcar aqui. A gente não está falando da jornada do RH só dentro da diretoria do RH. A gente está falando do recurso humano dentro da organização. Uhum. Então, se a gente realmente olha todo esse caminho que a gente está discutindo aqui, sem sombra de dúvidas a gente consegue ter maturidade, inclusive talvez a palavra até seja essa, né? Ter maturidade para entender, eu tô chegando naquela competência, eu estou contribuindo, não estou, tem uma trilha de aprendizagem, de desenvolvimento aqui que me ajuda ou não, a nossa universidade contribui para isso ou não, eu estou ouvindo o meu parceiro, a outra diretoria, eu estou voltando lá e revisitando o planejamento estratégico. Acho um ponto interessante disso tudo por mais tempo por mais tempo de mercado que essa empresa tenha, a pandemia fez com que toda empresa fosse uma nova empresa, né? Então, a partir do momento que a gente começa a mudar a forma de se relacionar com o nosso colaborador, com o nosso funcionário dentro da empresa, o cara vem uma vez por semana. A gente mudou o escritório totalmente. O cara não sabe nem onde fica o cafezinho. Sim. Então, assim, existe um onboarding, inclusive, desse cara que a gente vai falar de onboarding em outro papo, né? A gente fala já, se você já ouviu, senão a gente vai falar ainda. Mas a questão está em como é que eu faço para essa jornada ser a melhor experiência do colaborador possível, né? E para meio que caminhar para um fim desse papo, Gi, a gente discute muito isso, mas eu quero que você fale sobre o grande ganho para a companhia e pega esse gancho provocativo assim, de que o RH é o grande BP de todas as outras áreas, né? Qual é o grande ganho de uma jornada de RH? Para o negócio. Para o negócio, eu acho que, de novo, é nesse sentido da clareza para o próprio RH e para as outras diretorias, no sentido de, se eu tenho um resultado específico que eu preciso alcançar, toda essa jornada ela vem ao encontro de impactar positivamente esse resultado. E o contrário é verdadeiro.
De novo, você falou sobre a viagem com o seu filho de atualmente 8 anos, que eles às vezes perguntam, a gente está chegando. Então, nesse sentido, a gente está se aproximando do resultado que a empresa precisa? Como é que eu sei? Então, um dos indicadores que eu sei ou não é quando você, por exemplo, estrutura um modelo de avaliação de desempenho que é muito aderente ao resultado do negócio. Se você faz um modelo que é muito aderente, não tem escapatória, você vai ter o resultado. Então, assim, se eu botei lá uma competência que é importante para o negócio e todo mundo está superando, quer dizer que o negócio está superando. E o contrário é verdadeiro. Bom, eu coloquei lá uma competência que é super importante e a gente está travado, a empresa como CNPJ está travada naquela competência. A gente não consegue, por exemplo, colocar um novo produto no mercado faz mais de um ano. Então, então essa avaliação de desempenho aqui até tem a competência e inovação, mas se a gente está travado, vamos voltar nesse modelo. Só que aí a gente volta de uma forma já muito mais natural, muito mais orgânica. Do tipo, então, já que eu fiz uma avaliação de desempenho porque eu quero ter um resultado específico no meu negócio, eu já sei discriminar qual que é a variável. A variável provavelmente é uma avaliação de desempenho que não está aderente ao resultado que o negócio precisa. Né? E uma competência que ainda não foi desenvolvida e vai ao encontro disso de novo. Tá, e como é que eu começo uma jornada? Como é que você começa? Com muita vontade. Muita vontade. Com muita vontade, porque dá mas trabalho. Essa vontade acho que é muito, muito inerente ao negócio do RH, né? O RH gosta disso, né? De transformar. Sim. A jornada é isso, né? Transformar a vida do cara numa grande experiência dentro da companhia. A minha sugestão é repensar o profissional que você está contratando e o profissional que você está retendo, né? É muito lindo quando a gente fala que a gente gosta de pessoas que são críticas, de pessoas que discutem, mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre isso é tão simples. Mas para a gente ter um RH que é consultivo, o consultivo é aquela pessoa que tem análise crítica, minimamente, né? Então, se você quer começar por um lugar, comece pelo próprio RH. Sim. Né? Avalie se o seu RH tem as pessoas necessárias para apoiar essa transformação. Então, assim, eu não tenho, tudo bem. Então, onde eu posso mexer? Quem são os profissionais mais estratégicos, os formadores de opinião, que eu preciso que esse profissional seja mais consultivo? Então, eu faria uma primeira autoavaliação. Se eu tenho essas pessoas, se eu não tenho. E se eu não tenho, eu preciso tomar uma decisão em relação a isso. E aí depois, nessa caminhada, cultura, estratégia, assim por diante. E aí é desdobrar, de novo, planejamento estratégico. Parece que a gente fica chato nisso. Parece que é uma fórmula. Parece que ele volta o tempo todo. Mas é desdobrar. É uma fórmula matemática. Planejamento estratégico, chamar as lideranças, os parceiros, as outras diretorias, sentar com o pico da montanha lá, entender, tô pensando nessa experiência aqui, acho que funciona, a gente já entendeu que é um caminho, curtiu ou não curtiu, vamos por aqui, é isso aqui que é desejável. Tem muita coisa bacana aqui, muito legal. Gente, acredito que esse seja um papo que é um papo muito mais provocativo do que propriamente um papo de receita de bolo, né? Então, tem muita coisa que dá para extrair daqui e transformar numa boa discussão para dentro do negócio. E tem muita coisa que cabe um segundo episódio sobre jornada do RH e a gente ir abrindo cada uma dessas caixinhas. Então, Gi, a gente não deu um soquinho no outro que a gente gravou, mas agora deu. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Assiste os demais, né? A gente tem um monte de episódios já, seja no Spotify, seja no YouTube. Então, é um convite para você conseguir construir e desenvolver muito mais competências, inclusive, mas ter mais bagagem para discutir junto com a gente, inclusive, sobre papo de cultura por aqui. Então, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais.